Olá, este é o curso de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa aula número 5 nós continuaremos estudando os teoremas integrais, agora desenvolvidos no espaço tridimensional, e então analisaremos a versão que gera o operador diferencial chamado divergente. Então vamos lá. Nós temos uma situação em que nós queremos analisar uma integral que fala do fluxo de uma determinada quantidade A, um vetor, um campo vetorial, com relação a uma superfície fechada S. Então essa é a nossa integral básica, que vai definir um fluxo de A para fora de S. Então, supondo S com uma aparência mais ou menos como essa aqui, uma superfície fechada, nós gostaríamos agora de tentar mostrar o chamado teorema do divergente. Teorema do divergente, dado exatamente por essa expressão que aqui está. Esta operação é justamente a operação do divergente. Então vamos lá. Eu tenho aqui exatamente os mesmos problemas que eu tinha na situação em que aparecia o rotacional, que é um desconhecimento completo do campo vetorial A, porque ele pode ser geral, e também da superfície fechada S, que também deve, na verdade, ser geral. E eu tenho, assim como na situação anterior, que aplicar uma estratégia de demonstração que faça com que essas duas entidades que são genéricas possam ser especificadas de tal maneira que eu possa trabalhar adequadamente com elas. Então vamos lá. A estratégia, muito similar à que foi adotada anteriormente, é a de pegar todo o volume S e dividi-lo em pequenos cubos ou paralelepípedos, não vai fazer diferença porque são infinitesimais, de dimensões ΔX, ΔY e ΔZ. A pergunta é, mas quando eu faço isso e calculo o limite da soma de n cubos com n tendendo para infinito desse fluxo em cada um dos cubos, portanto, cada uma das superfícies fechadas SJ, do campo vetorial A, será que eu não estou alterando o resultado? Não, porque veja só, eu, para calcular o fluxo, vou calcular, quando eu estou pensando nesse volume aqui, um fluxo atravessando para fora. Quando eu pegar este que está aqui, eu calculo o fluxo para fora, e como o fluxo é calculado na mesma superfície, esse fluxo para fora se soma ao fluxo para dentro, na verdade subtrai por causa da orientação da superfície, e o resultado dá zero. Aonde é que eles não vão compensar? Eles não vão compensar justamente na superfície, porque na superfície, na fronteira, né, do volume todo, não vai ter um cubo do outro lado para compensar. Então esta soma que está aqui, ela é exatamente idêntica à integral como um todo. A vantagem no caso dela, especificamente, é que agora eu sei que esta integral está sendo calculada numa superfície fechada, que eu sei exatamente como é o formato. Então, com isso, eu eliminei o meu primeiro problema. A eliminação do segundo problema segue exatamente as mesmas linhas da estratégia que foi adotada anteriormente. Eu pego a minha função A, que está definida em toda a superfície, e
só que agora definido em cima da minha superfície elementar, porque é a que interessa para essa integral. E eu, ao invés de perguntar como é que ela é em cada ponto da superfície e de todas as superfícies, eu simplesmente a expando em torno da origem. Então, nesse caso aqui, se y está para cá, a origem está aqui, nós temos aqui um ΔY sobre 2 e aqui um ΔY sobre 2. Então, o que acontece? O meu campo vetorial A, que vai ser referenciado agora ao P0, então o A num P qualquer é o A no P0 mais a derivada do A com relação a x no P0, x menos x0, mais a derivada no A com relação a y no zero, y menos y0, mais a derivada no A com relação ao z, z menos z0. Lembrando que tem os termos de ordem mais alta que vão ser desconsiderados pelas mesmas razões que foram desconsiderados anteriormente. O que eu tenho que fazer? Agora vejam, o que eu tinha de desconhecido, que era esta função aqui, passou a ser expresso por uma função que é linear nas variáveis x, y, z, em que o desconhecimento está nessas constantes, que são as derivadas do campo vetorial num ponto específico, por isso que é uma constante. Então agora eu passo a saber qual é o comportamento do meu campo vetorial também. Então, como eu sei o comportamento do campo vetorial e eu sei o comportamento a aparência da superfície, que é um cubo, eu posso fazer a dedução calculando explicitamente essa integral que está aqui. Então vamos lá. Vamos continuar. Então vamos lá. O que me interessa agora então é calcular esta integral. Eu vou repeti-la aqui. Eu tenho aqui uma integral de superfície fechada SJ de um campo que agora se tornou A de P mais A de P0, perdão, essa derivada de A com relação a x no zero, x menos x0, mais a derivada de A com relação a y, y menos y0, mais a derivada de A com relação a z, z menos z0, tudo isso escalar ds. Eu posso, então, dividir essas integrações e fazer primeiro a integração associada a esse termo aqui. Então, pegando esse termo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a integral fechada, SJ, de A de P0, escalar ds. Ora, essa integral vai se dividir nas componentes x, y, z somadas, evidentemente, cada uma sobre uma superfície. Então, eu poderia escrever isso aqui explicitamente, como sendo a parte associada ao SJx, que tem a ver com as componentes que vão estar associadas à parte x, ou seja, a x de P0, a superfície, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, que seria o ds, o dy e o dz, porque a gente sabe que o ds componente x, na direção x, é i dy dz, por causa da questão de que a direção é perpendicular, não é isso? Ok, mas vejam, o nosso volume está definido da seguinte maneira: é um cubo. Aqui no cubo eu pego a parte central,
tal maneira que na direção x, por exemplo, eu tenho aqui um fluxo para cá, perdão, assumindo que essa direção aqui é a x, e um outro fluxo para trás. Esse vetor aqui é n, mas esse vetor aqui é menos n. Então, como ax é uma constante, ele sai para fora da integral e eu fico com a integral fechada de dx, dy, perdão, dz. Só que, nesse caso, eu tomaria essa conta na superfície de cá e na superfície de cá. Uma tem direção positiva, a outra negativa. Essa integral, então, se anula completamente. Então, com isso, eu elimino este termo e todos os outros termos constantes vão se anular exatamente pelas mesmas razões. Então, eu elimino este termo também, este termo também e este termo também. Então, eu fico com a integral agora mais simples, que é dada da seguinte maneira. Integral de dA dx x mais dA dy y mais dA dz z. E isso multiplicado escalarmente por S. Agora, essa é uma expressão razoavelmente grande. Vamos nos fixar apenas nesse primeiro termo aqui, porque todos os outros termos vão ter uma característica semelhante. Então, vamos pegar esse termo e expandir na seguinte soma de integrais. A soma vai acontecer porque há aqui um produto escalar que está sendo feito entre a superfície e a derivada do campo vetorial. Então, eu teria dA dx x, mas como eu vou pegar agora a componente x, então tira aqui o vetor, eu pego a componente x do ds. Nós já vimos que essa componente x é dy dz. Eu teria ainda, para esse mesmo termo que está aqui, estou considerando só ele agora, a situação em que eu tenho um dy dx, né? Porque todos eles são com relação a x, estou calculando só esse, então esse x também permanece. Mas como eu estou pegando em y, eu pego a superfície em y, mas a superfície em y é dx dz. E o último termo seria um daz dx, mantenho o x mantido, mas como eu estou pegando a componente z, isso aqui tem que ser a superfície z, mas a superfície z é dx dy. Então essas são as integrais que eu preciso calcular para calcular este primeiro termo apenas. Mas é como foi dito, eles são equivalentes, né? São a menos da troca de variável, então, calculando esse primeiro termo, eu vou saber o cálculo dos outros todos. Então, vamos calcular este primeiro termo aqui. Veja, calculando na superfície. Então, vejam que eu estou aqui com duas superfícies. A superfície, por assim dizer, de trás, a superfície da frente do meu cubo. Eu estou aqui no meio, então vejam que essa distância aqui
é delta x sobre 2. Essa aqui, delta x sobre 2 menos. Então, quando eu fizer essa integral, este termo que representa a variação no centro, ele é constante, isso já foi ressaltado várias vezes, sai para fora da integral, fica dAx dx no ponto zero, e eu faço uma integral de x dy dz, no ponto que é delta x sobre 2, e no outro ponto que é menos delta x sobre 2. Ora, quando eu inverter o fluxo, ele vai inverter o sinal da superfície, que vai compensar com esse sinal que aqui está. Então, na verdade, um termo como esse vai dar dAx dx zero, delta x sobre 2, menos delta x sobre 2. O primeiro menos vem do fato de que nós estamos num fluxo em direção oposta, e o segundo menos vem do fato de que nós estamos a Δx para trás da origem em x. Então isso daqui dá simplesmente, lembrando, na verdade, que o resto da integral, que vem desse elemento de superfície aqui, nada mais é que ΔY ΔZ, que é essa distância vezes essa, nada mais é que a área de um retângulo de lados ΔY e ΔZ. ΔZ. Ok, então o resultado disso é que eu tenho um termo do tipo dAx dx em zero, ΔX, ΔY, ΔZ. Agora eu precisaria calcular esses outros termos aqui. O que é interessante de ver é que agora, quando eu fizer essa integral em x, eu vou obter um termo do tipo x ao quadrado sobre 2. E aí o fato de estar em menos ou de estar em mais não vai alterar esse sinal, porque vai ter um quadradinho aqui. E aí o que vai acontecer? Vai dar Δx ao quadrado sobre 2 menos Δx ao quadrado sobre 2, e esse termo vai se anular. A mesma coisa vai acontecer com esse termo aqui pelas mesmas razões. Então esse termo aqui, que era o termo que nós estávamos calculando, ele vai dar este resultado que aqui está. Ora, por similaridade, os outros termos, evidentemente, vão dar algo similar. Então, aqui vai sobrar apenas, quando eu tiver y, o termo em dy dy. Vai ficar dy no ponto zero. De novo, Δx, ΔY, ΔZ, mais dAz, dz, Δx, ΔY, ΔZ. O resultado disso, então, é que eu vou ficar com a situação em que a integral, um limite de áreas infinitesimais, da função a escalar ds vai ser igual a derivada de ax com relação a x, mais a derivada de ay com relação a y, mais a derivada de az com relação a z, multiplicado pelo Δx, ΔY, ΔZ.
a minha integral completa. Então, isso aqui seria, na verdade, aproximadamente, porque eu estou tomando termos ainda finitos. Quando eu tomar o limite, então, a integral completa sobre toda a superfície, que é a escalar ds, que é dada pelo limite, agora é igual, do n tendendo para infinito, do somatório em j de 1 até n, e desse resultado que aqui está, que eu vou repeti-lo apenas colocando aqui uma estrela, para poupar tempo, e isso vai ser uma soma de Riemann sobre esse elemento aqui, que na verdade é um elemento de volume. Então, se eu chamar esse termo aqui, justamente a definição que eu quero fazer, de divergente do campo A, ou seja, se eu escrever o divergente do campo A como sendo dAx, dx, mais dy, dy, mais daz, dz, essa somatória que aqui está, que representa o fluxo total, ela vai poder ser escrita simplesmente como a integral de volume, exatamente o volume que é englobado pela superfície fechada S, do divergente de A dV. Ou seja, eu demonstro assim o resultado que eu queria, que é o fluxo de um campo vetorial A através de uma superfície fechada S, ele é igual ao divergente desse campo tomado num volume V, que é justamente o volume englobado pela superfície fechada S. Esse é o chamado teorema do divergente, que era o que nós queríamos demonstrar. Uma coisa interessante, que seria interessante apresentar, é que esse resultado aqui nos fornece uma definição do que seja o divergente em termos de um limite, de uma fração. Do mesmo jeito que o gradiente poderia ser escrito assim também. Então, eu posso escrever o divergente de A, que é essa parte que está aqui, como sendo o limite, ou seja, eu vou passar essa parte aqui para o denominador e vou tomar o limite. Então, vai ser o limite de ΔV tendendo para zero, da integral em S, obviamente que S vai para zero, se ΔV tende para zero, do A escalar ds dividido por ΔV. Então, esta aqui passa a ser a definição do operador diferencial divergente. Nós temos uma mesma definição, usando o que nós fizemos lá para trás, do rotacional de A, como sendo também o limite de delta agora S. Eu vou colocar S também, mas entendendo que essa superfície é uma superfície aberta, tá? Da integral de linha, C, do A escalar de L, vamos escrever L, que seria o elemento de linha, dividido pelo delta S. Então, essa também é uma definição extremamente importante do operador diferencial rotacional, enquanto que esse aqui é do divergente. Essas duas definições vão ser muito importantes para se obter a representação desses operadores em coordenadas curvilíneas ortogonais a serem definidas, introduzidas na próxima aula. Obrigado por assistir.